Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Meu irmão, para a glória de Deus, estamos chegando já ao término de mais um trimestre. Esse trimestre nós estudamos, o Sermão da Montanha, a relevância desta mensagem para a Igreja de Cristo na atualidade. Que estudos maravilhosos, quanta bênção de Deus, o quanto fomos edificados. Trata-se de uma teologia prática a ser aplicada no nosso dia a dia, com pouca teoria e com muita prática. Amém, queridos? E nesta lição de hoje, amado, nós vamos compreender que Jesus estava chamando os ouvintes agora para praticarem o que ele havia ensinado. Jesus fez um sermão longo e ao término daquele sermão todos ficaram maravilhados, perplexos, entusiasmados com aquela sabedoria, com aquela autoridade. Agora, meu amado, Jesus não estava atrás de admiradores, pessoas que ficariam maravilhadas com a sua oratória, com o seu ensinamento. Jesus estava à procura de adoradores, pessoas que estavam dispostas a praticar tudo aquilo que ele havia ensinado. Porque um admirador, um apreciador do ensinamento de Jesus, ele não é uma pessoa salva, ele será salvo a partir do momento em que ele não somente admira, ele passa a praticar tudo aquilo que Jesus ensinou. É o que nós vamos aprender na lição de hoje, a lição de número 13. A verdadeira identidade do cristão. E por falar nisso, meu amado, quero mandar um abraço todo especial para aqueles que estão me acompanhando aí na live. Sempre ao sábado, às 19 horas, nós estamos realizando uma live. E nesta live, nós vamos abordar esse mesmo tema desta lição. Porém, nós vamos discutir com os professores e professoras que, na maioria absoluta, estarão ministrando esta lição no domingo pela manhã. Então, quero te agradecer. Daqui a pouco eu estou de volta, tá bem? Não me abandone. Nós vamos agora à leitura do texto bíblico para darmos continuidade a esta lição. Leitura bíblica encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versos 21 ao 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Na presente lição, meu querido, nós vamos compreender que o cidadão do céu, ele não é um mero ouvinte ou admirador de Jesus. Ele é muito mais do que isso. Ele é alguém que busca, através do seu viver,
do seu estilo de vida, do seu modo de pensar, de falar, de comportar, ele busca obedecer, colocar em prática tudo que o bom mestre ensinou. Nós percebemos que, ao longo da história, muitos foram aqueles que admiraram a pessoa de Jesus, a postura de Jesus e até os ensinos de Jesus. Todavia, essas pessoas, muitas delas, não assumiram nenhum compromisso com ele, meu querido. Então, esta admiração, este apreço pela pessoa de Jesus e pelos seus ensinos, não significa necessariamente salvação. Para que isso tenha ocorrido, essas pessoas precisavam de ir muito além do que ser mero espectadores aplaudindo um sermão. Elas deveriam ser aquelas que colocam em prática e obedecem tudo aquilo que ele havia ensinado. Nós vamos compreender que não basta ouvir a mensagem, não basta admirar e ter simpatia e apreço pelos crentes ou pela mensagem de Jesus. É preciso obedecer, colocar em prática, porque somente assim é que se dá a salvação. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Jesus ele foi muito enfático. Muitos virão naquele dia: Senhor, no teu nome nós não operamos sinais, no teu nome nós não operamos maravilhas, no teu nome nós não expulsamos demônios. Esse grupo de pessoas, irmãos, são pessoas que tinham conhecimento da graça, conhecimento acerca da mensagem do Evangelho. Foram alguém que iniciou a sua caminhada cristã. Todavia, por diversas razões, dinheiro, fama, projeção, vaidade, sede de poder, estas pessoas ocuparam cargos elevados e tiveram experiência até com a autoridade e o nome de Jesus. Todavia, elas se corromperam. Ao invés de obedecerem os seus mandamentos, elas se deram por satisfeitas, por testemunharem milagres através das suas vidas e se entregaram aos mais vil pecados. Sobre esse tipo de seguidores, que são aqueles que são ouvintes, são aqueles que são bons até para decorar, tem até uma boa oratória para pregar e para falar. Todavia, eles não vivem nada daquilo que pregam. Jesus falou abertamente contra esses falsos seguidores. Uma fé só de palavras? A fé, meu amado, ela tem o seu início na mente e no coração. E quando nós aceitamos a Jesus, a fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, os resultados da fé, meu amado, eles são visíveis. Os resultados, eles são vistos aonde? Mudança de hábito, mudança de comportamento, uma nova postura assumida diante da vida. Então, uma fé que se baseia apenas em palavras, que não mostra mudança, não mostra um novo nascimento, um novo caráter e abandono de pecado, não é uma fé salvífica, não é uma fé verdadeira. E Jesus, irmãos, ao término dos seus ensinos, ele fez um apelo aos ouvintes, que aqueles que não praticassem tudo que ele havia falado, tudo que ele havia ensinado, de forma alguma haveria alguma salvação ou esperança para eles. A fé não se limita, meu amado, em ouvir bons sermões, boas pregações, bons estudos, e nós ficamos admirados com a oratória do pregador. A fé cristã, a fé que gera salvação, ela começa pelo ouvir, tá bom, meu amado? Ouvir a palavra, ouvir o evangelho, mas ela vai entrando no coração e vai gerando mudança na vida das pessoas. A prova disto foi Zaqueu. Quando a salvação entrou na vida dele, na casa dele, ele abriu mão da riqueza, do luxo. Ele era uma pessoa avarenta e passou a amar as coisas espirituais. Ele decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. E o próprio Jesus disse: olha, hoje houve salvação nesta casa. Por quê?
Porque a fé entrou pelo ouvir, mas aquele ouvir, ele gerou mudanças de comportamento, uma nova visão, um novo propósito. Então, esta fé só de palavras, de confissão, esta fé denominacional, ela não vai gerar salvação. Ela precisa produzir, como diz João Batista, fruto digno de arrependimento. Os milagres não transformam o caráter. Meu querido, você tem uma geração que mais testemunhou milagre, foi aquela geração dos israelitas que saíram do Egito. Eles viram o mar se abrindo, eles viram as pragas no Egito, eles viram coisas extraordinárias, meu amado. Mas toda aquela geração morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, tá bom, meu amado? Então, a manifestação de milagre, de poder, elas não transformam o caráter, elas mudam as coisas, tá bom? Então é um perigo muito grande. Apesar de alguém ser usado por Deus nos dons espirituais, somente ser usado por Deus, meu amado, isso não atesta que estamos diante de um homem de Deus. Porque uma coisa é ser usado por Deus, ou ser um homem usado por Deus. Outra coisa muito diferente é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Jesus deixou isso bem claro. Daqueles que dirão, no seu nome nós expulsamos, no teu nome nós fizemos, no teu nome nós realizamos. Eles eram usados por Deus, mas não eram homens de Deus, tá bem, meu amado? Então, alguém, como eu já tenho discutido muito aqui nesse trimestre, as pessoas podem até fazer as coisas certas, irmãos, motivados pela razão errada, motivados por propósito como vantagens pessoal, vaidade, projeção, tá certo, querido? Então alguém pode fazer tudo isso, mas não motivado pelo amor às almas ou com visão de rei. O maior milagre que nós podemos testemunhar no cristianismo, irmão, é a mudança do caráter e o abandono do pecado. É quando alguém nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. E a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, quando houve na vida dele mudança, há festa no céu. O céu não se alegra quando o pregador, ele cheio do poder, levanta 10, 20 paralíticos, ressuscita morto e faz maravilhas. O céu não se alegra. O céu se alegra quando ocorre o maior de todos os milagres, que é o abandono do pecado e ser um novo caráter, uma nova criatura gerada pela palavra de Deus, a quem Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, fazendo a vontade do Pai. Meu querido, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Agora nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser prazerosa. Nós associamos Deus com prazer, com realização e sucesso pessoal. Mas o fazer a vontade de Deus pode ser conflitante e desafiador para o salvo. É ou não é, meu querido? Pensa que é fácil fazer a vontade do Senhor? Pensa que é fácil obedecer os ensinos de Jesus quanto a mágoa no coração, ressentimento, perdoar, pedir perdão, andar as 2 milhas, fazer algo em prol de alguém, abrir mão do seu eu, escravizar, subjugar a sua vontade, o seu ego? Meu irmão, isso é desafiador. Isso é conflitante, isso vai até contra a nossa natureza adâmica. Mas, todavia, apesar de ser conflitante e desafiador, aquele que se sujeita à vontade de Deus e faz a vontade de Deus, mesmo diante de perigos e diante de perdas, ele vai encontrar alegria e vai encontrar paz no seu coração. A alegria e a paz que nós procuramos, que o homem procura, irmãos, ela só é alcançada quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E muitas vezes o centro da vontade de Deus pode ser dentro da caldeira, o centro da vontade de Deus pode ser no fundo da caverna com os leões.
O centro da vontade de Deus pode ser o fundo de um poço, de um abismo, pode ser uma tempestade, um vendaval, tá bem, meu amado? Agora, o verdadeiro crente, ele se sujeitará à vontade de Deus. Agora, o falso crente, irmãos, o crente joio, ele nunca está disposto a perder nada. Ele não quer perder nada, ele não abre mão de nada, nem da sua vontade, dos seus projetos pessoais, dos seus interesses mesquinhos. O objetivo do crente falso ou do crente trigo, irmãos, é ter cada vez mais o que a sua alma deseja. Ele usa o cristianismo, ele pensa até que usa Deus, que determina para Deus para que as coisas venham acontecer na vida dele. Então, há uma diferença muito grande entre o verdadeiro crente e o falso crente. O verdadeiro está disposto a abrir mão de tudo. A vontade de Deus para ele muitas vezes é conflitante e desafiadora, mas ele encontra paz e alegria em se sujeitar à vontade de Deus. O falso crente não, ele não está disposto a perder nada e ele encontra alegria e prazer nas coisas deste mundo. Eles são totalmente opostos. Um cumpre a vontade de Deus, o outro cumpre a sua própria vontade. Em quem estamos alicerçados? É uma boa pergunta. Meu irmão, no sermão de Jesus, ele fala, olha, aquele que ouve estas minhas palavras é semelhante ao homem que constrói a sua casa, seja na areia ou seja na rocha. Os vendavais virão. Agora, o crédito que ele deu a esta palavra, aquilo que eu estou ensinando, serão determinantes se o alicerce da vida dele será sólido, tá bem? Porque aquele que deu crédito, ele fundamentou a sua vida na rocha. E o que não deu crédito, alicerçou a sua vida na areia, um terreno instável, que durante um tempo segura a estrutura, mas quando vem os vendavais e as tempestades, vai revelar aquele que foi sensato e aquele que foi insensato. Então, para aquele que serve a Deus, ele passa pelos vendavais, ele passa pelas tempestades, pelas tormentas que batem contra a sua vida. Então, servir a Deus não é estar acima das adversidades desta vida. A diferença é que Deus nos dá a certeza que quando vierem os vendavais e as tempestades, a nossa casa, a nossa fé, a nossa estrutura espiritual, a nossa construção, ela não vai cair, porque ela está alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. O alicerce começa pelo ouvir. Você imagina aquela situação. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, ao ouvir a palavra e abrir o coração, ali se inicia a fé cristã, tá bem? Eu faço uma analogia aqui sobre a universidade e a carreira cristã. Ingressar em uma universidade, irmãos, nem sempre é sinônimo de se alcançar a tão desejada graduação. Muitos vão desistir, muitos serão vencidos pelo cansaço, outros partirão para a eternidade. Nem sempre aqueles 100 alunos que ingressam numa universidade, você vai encontrá-los daí a 5 anos todos se formando, tá bem, meu amado? Então não basta iniciar, é preciso estar atento para ouvir tudo aquilo que o corpo docente há de comunicar, há de ensinar. Meu irmão, de igual modo ocorre com a fé cristã. A graduação cristã, meu amado, ela vai se iniciar pelo ato de ouvir. É a partir daquilo que a pessoa ouve a mensagem de Deus, ele ouve o evangelho de Cristo, ele abre o coração. É nesse ponto, meu amado, onde a fé ela tem início. A partir dali, a pessoa vai estabelecer os alicerces da sua construção. E isso vai depender o quanto que ele se envolve com a palavra, o quanto ele pratica a palavra, o
quanto que a palavra ocupa o espaço da sua vida. E quanto mais profundos forem estes alicerces, irmão, maior será a segurança, a estrutura daquela pessoa para resistir aos vendavais e às tempestades da vida. Tá bom, meu querido? Então nós precisamos alicerçar a nossa fé na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Então, a fé ela começa pelo ouvir. Se na universidade o aluno ele vai passando, graduando, e a cada período ele vai passando para a próxima etapa, na nossa caminhada cristã, a nossa graduação vai se dar no ato do arrebatamento da igreja, tá bom, meu querido? Aquele que permanecer até o fim, ou aquele que for fiel até o fim, meu amado, será salvo, tá bom, meu querido? Então, tudo começa pelo ouvir, quando se dá lugar para a palavra de Deus. A importância do bom alicerce. Meu querido, toda construção ela carece de um bom alicerce. É o alicerce que vai determinar a durabilidade, a resistência de uma construção. E de acordo com Jesus, os seus seguidores deveriam recomeçar os alicerces de suas vidas do zero. Por quê? Já imaginou você ter uma casa? Eu fico olhando lá no Rio de Janeiro, quando há aquelas chuvas e muitas vezes aquelas casas vêm descendo morro abaixo e matando centenas de pessoas. A segurança, meu irmão, do Estado, da Prefeitura, ela diz, olha, vocês precisam se retirar daí. Vocês precisam abandonar tudo e recomeçar do zero. Porque Jesus ele é do seguinte princípio, não adianta fazer meia sola. Não adianta fazer um sobradinho, não adianta fazer um quebra-galho. A proposta de Jesus é vocês estruturar o alicerce da vida de vocês em fábulas, na religião e em homens. Vocês precisam fundamentar a vida de vocês na rocha. Então é um desafio muito grande. Os seguidores de Jesus teriam que abandonar todo o seu estilo de vida e abraçar este novo estilo. Por quê? O terreno do ego, onde nós construímos a nossa história, a nossa vida, é o terreno arenoso e instável. Jesus não quer que nós construamos no terreno do nosso ego. Nós precisamos construir, meu amado, os alicerces da nossa vida sobre a rocha da salvação. Agora, para quem trabalha com construção, meu amado, construir na beira da praia é a coisa mais fácil, irmão. Você fura ali, rapidamente você joga as bases, joga um alicerce, mas quando vem, meu amado, a maré alta, as tempestades, vai arrancar toda a fundação. Agora, quem decide construir na rocha, ele vai ter que pegar a marreta, a taiadeira, antigamente, né? Hoje tem máquinas para fazer tudo isso. Mas naquela época era serviço braçal. Estabelecer as bases sobre a rocha demanda tempo, recurso, sacrifício e muito esforço. Assim é a nossa caminhada. Nós estamos alicerçando as nossas vidas, os nossos projetos, o nosso maior projeto de vida deve ser o arrebatamento da igreja, porque a qualquer momento aquela trombeta pode soar e tocar e não há nada nesta vida que nos prenda aqui, porque o nosso maior objetivo, a nossa maior meta é ouvir o toque da trombeta e estar para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Não é fácil construir na rocha, mas aqueles que nela constroem, meu amado, nunca serão envergonhados. A relevância do praticar. Meu querido, acho maravilhoso. Eu participei, eu estudei, fiz o curso de jornalismo na faculdade e havia uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Tá bom, meu amado? Não basta você ser apenas teórico na vida. Nós temos que ter prática. Praticar aquilo que aprendemos na sala de aula. Agora eu faço aqui uma breve analogia.
O processo, por exemplo, de cura, falando na área das ciências biológicas, falando na área da saúde, o processo de cura, do tratamento de uma enfermidade começa assim. Primeiro, passa pela detecção do agente causador daquela doença. Primeiro você vai entender, vem cá, está tendo esse mal, está tendo essa doença, certo? Mas qual é o agente causador desta doença? Aí vai ter o profissional da saúde, os médicos mais qualificados, especialistas no assunto, eles vão identificar o agente causador. Uma vez identificado o agente causador, ele vai prescrever o tratamento. Ele vai dizer, você precisa de tomar tal vitamina, você precisa de tomar tal remédio, você precisa tomar tal medicação. Você vai ter que deixar disso. Você vai ter que voltar a praticar esporte, abrir mão. Então o médico vai prescrever o tratamento, meu querido. Agora, imagina o paciente enfermo com câncer terminal, com diabetes, seja lá que enfermidade. Uma vez que ele está esclarecido da doença e o médico prescreve o tratamento, ele é apenas ouvinte. Chega em casa, ele não pratica nada daquilo que o médico orientou. O que vai acontecer? Ele vai adoecer, ficar debilitado e vai morrer. E foi justamente o que Jesus fez. Jesus, ao terminar o seu discurso, irmãos, ele havia detectado a enfermidade mortal em cada ouvinte da mensagem. E como um médico especialista, meu amado, ele prescreveu o tratamento. Ele identificou o agente causador daquela doença, que era a doença do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, tá bem, meu amado? Então, Jesus identificou. Ele disse, olha, vocês não podem somente ouvir a prescrição desse tratamento que eu estou falando para vocês. Vocês precisam colocar em prática. Vocês vão ter que mudar o estilo de vida de vocês. Eu me lembro quando eu fui detectado pelo médico com depressão, ansiedade. Meu irmão, aquilo foi um choque para mim. Eu tive que mudar estilo de vida, tive que abandonar muita coisa, eu tive que praticar esporte, bicicleta, natação, mudar a alimentação. Eu estava deprimido, eu estava com a depressão, não estava dormindo, com insônia. Então eu precisava ir ao médico, ele detectou, identificou e eu fiz o tratamento na risca para alcançar o resultado. Jesus, ele fez a mesma coisa. O tratamento, irmãos, para aquela doença mortal, ele foi o mesmo para todas as pessoas. Elas deveriam obedecer, acatar tudo aquilo que ele havia prescrito para aquelas pessoas. Agora, a cura, ela só ia de fato efetivar, ocorrer, não somente na vida daqueles que ouviram, mas daqueles que obedeceram, daqueles que acataram, daqueles que seguiram à risca o tratamento que Jesus havia prescrito para eles. Daí a importância, meu amado, de nós não sermos apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes. Porque o que está em jogo não é só a nossa vida física, meu querido, é a nossa eternidade, é o nosso destino eterno. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as praticam, eles alcançarão a salvação. Aqueles que tão somente ouvem e são admiradores e apreciadores, eles de forma alguma serão salvos. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Meu irmão, falar de Jesus é maravilhoso demais, irmão. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, glorioso, majestoso, misericordioso, bondoso. Meu querido, ele não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso guia, ele é o modelo. Ele não somente se apresentou como nosso Salvador,
Ele veio como homem, viveu como homem, pregou como homem, ensinou como homem, sofreu como homem, morreu por obedecer a Deus, mas ressuscitou. Então Jesus é a nossa verdadeira identidade, ele é o nosso referencial, ele é a estatura do varão perfeito, ele é a nossa meta, ele é o nosso referencial de conduta, oração, de obediência, de santidade, de modéstia, de humildade, de longanimidade. É sobre ele que nós vamos falar nesse último tópico, última lição desse segundo trimestre de 2022. Jesus, nosso maior pregador. Eita glória! Falar de Jesus como pregador é maravilhoso demais. Irmão, Jesus, ele foi um pregador completo. Um pregador por excelência, um príncipe dos pregadores. O mestre dos mestres. Jesus pregou acerca do céu, mas ele nunca negou a realidade do inferno. Segundo os estudiosos, Jesus falou mais do inferno do que do céu, tá bem? Jesus nunca pregava para agradar os ouvintes ou para ser aceito. Ele pregava visando a salvação. Eita glória! Meu irmão, se os pregadores entendessem isso, que não falar somente de mamão com açúcar, aquelas mensagens de mentores, agora não é nem pastor, é fazer a mentoria, os coaching. As pessoas vão lá para ouvir mensagem de autoajudas, mensagens filosóficas. Jesus, meu amado, ele falou do céu, mas falou, olha, o meu sangue que será derramado não vai anular a realidade do inferno. Vocês precisam se decidir. Ele nunca pregou para receber aplausos, nunca pregou para receber prêmio. Nunca deu dinheiro para pregar em congresso nenhum para ser visto em todo o Brasil e ter a agenda cheia. Quando Jesus pregava, ele poderia até confrontar a religiosidade das pessoas, mas o objetivo dele era a salvação. Amém, querido? E quem ouviu esse pregador e obedeceu, como Maria Madalena, 7 demônios foram expulsos da sua vida e ela foi a primeira porta-voz do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou. Quem ouviu Jesus e obedeceu, com certeza escapou do fogo do inferno. Agora, nós não podemos falar a mesma coisa daqueles que se limitaram a ouvir Jesus. Somente ouviram. Mas no discurso de Jesus, irmãos, ele fazia advertência acerca do inferno, tá bem? Jesus não falou acerca somente do céu. Ele falou acerca do inferno. Jesus confrontou o pecado. Jesus, ele confrontou os religiosos daquela época. Agora, mesmo sendo advertidos, meu amado, muitos desavisados ou muitos avisados e imprudentes foram para lá, para o inferno. Sabe por quê? Eles tão somente ouviram, mas não obedeceram. Isso me faz lembrar daquele jovem rico. Jesus o amou. Jesus queria que ele fizesse parte do grupo de evangelistas que fosse anunciar a salvação, mas ele amou mais os bens, mais as coisas do que a proposta que Jesus ofereceu para ele. Se ele teve outra oportunidade, eu não sei, mas se ele não mudou, com certeza foi para o inferno, tá bom, meu amado? Jesus, ele é o modelo de pregador que nós precisamos. Primeiro, ele vivia aquilo que pregava. Ele não era apenas um teórico, tá bem? Jesus, ele não somente defendeu uma tese, uma ideia. Ele viveu em coerência com aquilo que ele pregava. Ele não somente viveu em coerência, mas quando ele foi confrontado, estando diante da morte, ele não negou nada do que ele havia ensinado. Ele morreu por conta daquilo que ele pregou, por conta daquilo que ele defendeu. Ele viveu e morreu por conta das suas convicções. Quantos de nós estamos dispostos a viver em harmonia com aquilo que a gente fala?
Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. Há sempre uma dicotomia entre aquilo que eu ensino e aquilo que eu pratico. Jesus, a vida dele estava alinhada com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele ensinava. Ele é o nosso maior pregador. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. A autoridade do ensino de Cristo, tá bem, meu amado? Meu querido, Jesus pregava com autoridade. Os escribas e fariseus falavam de teorias, repetiam a lei, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas eles não conseguiam aprofundar, tirar algo prático. A teologia de Jesus, o ensino de Jesus era a partir da lei, mas ele conseguia fazer o canal, a ponte da teoria com a prática. As multidões ficou maravilhada com a autoridade do ensino de Jesus. Mas aqui uma observação. Não há nenhum relato de que esta multidão tenha se rendido a ele. Uma coisa é ficar admirado com o discurso de alguém. Uma coisa é ficar perplexo, admirado, maravilhado com a pregação de alguém. Outra coisa é se render àquela mensagem. Então, como eu vim destacando aqui no decorrer de todo o estudo, não basta apenas ser um admirador de Jesus. Não basta apenas de gostar de ouvir hinos, de gostar de ouvir louvores, de gostar de ouvir pregação, de ouvir mensagem. É preciso assumir um compromisso com Jesus. É preciso abraçar a sua visão. É preciso obedecer os seus ensinos. Porque ser um admirador de Jesus, irmãos, não é sinônimo de salvação. Para que a salvação venha se efetivar, nós voltamos novamente àquela metáfora do médico que prescreve um tratamento. Aí a pessoa que está doente com diabetes falou: nossa, doutor, quanta sabedoria, estou maravilhado com o teu saber e o teu conhecimento, mas sai dali e continua comendo macarrão, continua comendo pizza, continua comendo chocolate, continua tomando açaí, ingerindo açúcar. Do que adiantou, meu amado? Você ir ao médico e não obedecer o tratamento. Então nós vemos a autoridade do ensino de Jesus, tá bem, meu amado? Mas Jesus não está atrás de admiradores dos seus ensinos. Ele está atrás de pessoas que estejam dispostas a se entregar a ele e, como nós dissemos, abrir mão da construção da casa que foi construída sobre o solo do seu ego para construir toda a sua história sobre a rocha eterna. E esta rocha é Cristo. Glórias ao nome do nosso Deus. E uma coisa, aqueles que são admiradores de Jesus, eles precisam sair da plateia, de ficar batendo palma e tomar a sua cruz, colocar aqui e seguir o mestre da Galileia. Tá bom, meu amado? Ele está procurando pessoas que estão dispostas a abandonar os seus prazeres, abandonar o seu ego, os seus interesses pessoais, tomar a cruz e segui-lo. Glórias ao nome do nosso Deus. Jesus como nossa identidade. Jesus, ele é a nossa referência, meu irmão. Como eu já disse, além dele ser o nosso Salvador, ele é também o nosso modelo de conduta, regra, de modéstia, humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não era humilde só no discurso, meu irmão. Jesus, ele era humilde no trato. Jesus também, ele não era mamão com açúcar, tá bem? Jesus não era crente Nutella, nem crente chuchu, que não tem sabor, que não tem personalidade, que não tem opinião. Jesus, ele não mudava de acordo com a circunstância e com o momento. Ele era autêntico. Jesus também, ele era desconcertante. Glória a Deus. Agora, o que eu admiro em Jesus, irmãos, é que ele mostrou para mim, e mostrou para você a natureza humana dele. Ele, enquanto homem, 100% homem, ele sentiu as angústias da morte.
Teve um momento que a alma dele se sentiu tão angustiada, mas tão angustiada, que a Bíblia vai dizer que ele suou sangue. A medicina explica isso. O grau de angústia que a pessoa sente é tão elevado que vai desencadear este fenômeno. E na sua angústia, ele procurou o consolo das pessoas, de Pedro, de Tiago, João, dos discípulos, mas eles estavam dormindo, eles estavam vencidos pelo cansaço. Jesus se sentiu só em dado momento, mas ele foi consolado pelos anjos. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Na sua fraqueza enquanto homem físico, ele passou uma noite sendo torturado. No dia seguinte, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, colocaram sobre ele uma cruz pesada. Mas o mestre estava tão cansado e caiu com a sua cruz. Encontraram ali alguém que obrigaram-no a ajudar. Até quando alguém apareceu para ajudar, essa pessoa foi obrigada a ajudar. Eu não vejo Jesus como um super-homem. Ele foi um servo em tudo que ele fez. Ele morreu como um criminoso. Muitos ali o julgavam como um criminoso, merecedor daquele castigo. A Bíblia vai dizer que ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos de Deus. Mas só tem uma coisa: ele ressuscitou em glória. Ele ressuscitou triunfante. Ele ressuscitou ao terceiro dia, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. E quando ele entrou nos céus, talvez ele tenha ouvido aqueles salmos: levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, forte, poderoso. Ele é o Rei da Glória, está hoje assentado à destra do Pai e está aguardando o Espírito Santo preparar, santificar, vamos dizer, preparando a noiva, ataviando a noiva para o tão glorioso encontro em que a trombeta vai soar e a igreja vai ser conduzida às nuvens para encontrar-se com o amado da sua alma, com o noivo, e adentraremos junto com o nosso amado a eternidade, as mansões celestes. Meu irmão, se você tem esta promessa de Deus, se você tem esta convicção, glorifique ao Senhor, porque muito em breve, num abrir e fechar de olhos, nós viveremos isto, nós experimentaremos tudo isso. Glórias ao nome do nosso Senhor. Meu irmão, se deixar eu vou ficar aqui mais tempo falando da gloriosa promessa do nosso Senhor. Nós vamos encerrar aqui o nosso estudo, que não é pelo muito falar que eu vou ser compreendido pelos irmãos. Meu querido, eu quero agradecer você que no decorrer deste trimestre esteve nos ajudando, nos socorrendo, nos auxiliando. Só Deus sabe as dificuldades para realizar esse projeto, para preparar esse material, para editar e enviar até você. Eu quero continuar contando com o seu apoio, com a sua oração. Isto é fundamental. Se você puder, se inscreva no canal, deixa aí um like, deixa um comentário, nos incentivando. E que Deus nos dê força para no próximo trimestre estarmos dando continuidade a este projeto. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ensina-nos a não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Meu Deus, o Senhor detectou, meu Deus, diagnosticou a doença mortal que é o pecado. E nós temos ouvido constantemente acerca do tratamento que o Senhor prescreveu. Meu Deus, aqueles que obedeceram, o Senhor arrisca, que obedeceram tudo, foram curados, escaparam do fogo do inferno. Mas há muitos, ó Pai, que ouviram, que simpatizaram até com a pregação, que se sentiram comovidos com a tua autoridade, ficaram maravilhados, mas não lhe obedeceram e não escaparam do fogo eterno. Guarda-nos, ó Pai.
porque até aqui, meu Pai, temos caminhado com o Senhor. Nós não queremos ser daqueles, ó Pai, que experimentam milagres, que operam milagres, mas praticam a iniquidade e, portanto, não adentrarão no estado eterno com o Senhor. Guarda a nossa vida, santifica-nos, corrige-nos com vara, com açoite, mas não permita-nos, ó Pai, afastar do caminho da salvação. Fica conosco, nos abençoe ao término deste trimestre e o início de outro, meu Deus, que está se aproximando. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fique tranquilo, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Deus te abençoe, no nome de Jesus.